Então, uma vez mais, bem-vindo. Vamos aproveitar ao máximo esta nossa hora sobre relacionamentos, não é? Relacionamentos e Enneagrama, esse mapa tão extraordinário e que nos pode revelar aqui, durante estes 60 minutos, estratégias que podem, de facto, fazer toda a diferença na forma como nós interagimos no dia-a-dia. Olha, eu tenho 3 perguntas para te colocar, mas antes de mais, queria só pedir-te um especial favor durante estes 60 minutos. Primeiro é, se tiveres possibilidade de colocar o teu telemóvel em silêncio ou só em vibração, para poderes aproveitar ao máximo desta sessão, ok? Eu garanto que tenho aqui valor acrescentado muito concreto para te entregar. E, se possível, tirar umas notas. Aproveita também para tirar alguma coisa para ti, que possas usar do ponto de vista prático. Eu quero fazer deste webinar, ou desta palestra, algo que, de facto, possas utilizar já, a partir desta experiência que nós vamos ter aqui durante esta próxima hora, ok? Então, se quiseres aproveitar o máximo para ti, o que eu de facto recomendo é que tomes um pouco de notas, relaxes um pouco, aproveites um pouco esta questão e, acima de tudo, eu sei que estão muitas pessoas inscritas, ainda assim não vou conseguir responder a todas as questões, mas vou conseguir responder a algumas questões que vão sendo colocadas. Portanto, sempre que houver alguma questão, tens aí na parte das mensagens, por favor, coloca as mensagens e a partir daqui eu poderei, de alguma forma, apoiar-te ou dar algumas respostas que poderão ser, que podes vir a colocar, está bem? Fantástico. Então, vamos em frente. Olha, 3 perguntas, então, como eu disse, básicas para nós refletirmos antes desta apresentação. E a primeira é, se tu já sentiste fazer de tudo para que uma conversa funcione e a outra pessoa parece que está a fazer tudo para complicar, parece que tirou o dia para complicar a nossa comunicação, isto já te aconteceu? Ou uma outra questão, já sentiste que de alguma forma perdido ou perdida, neste caso, numa relação sem entender muito bem as reais motivações da outra pessoa? O que é que a outra pessoa do outro lado quer efetivamente? Olha, eu para a preparação desta palestra, eu dei sem querer com um estudo muito interessante muito interessante não pelos dados, mas interessante pelo que nos traz do ponto de vista de pensar sobre as relações humanas, que é as principais causas de divórcio nos Estados Unidos. Okay? Então este estudo revelou 2 questões muito interessantes. A primeira é que 65% das causas efetivas de divórcio eram por dificuldades de comunicação. E imagina que 43% das pessoas inquiridas disseram que a grande dificuldade era em gerir o conflito. Isto dá que pensar, não é? Dá que pensar no sentido em que haveria... portanto, as pessoas compreendiam que havia um conflito, compreendiam que de facto queriam resolvê-lo, só que efetivamente sentiram que não tinham as capacidades necessárias para gerir esse conflito, de conseguir aproveitar esse conflito, que muitas vezes até é importante na relação, para renovar um novo estágio da relação. Então, esse foi um dado muito relevante, não é? Se nós pensarmos que as relações humanas é algo que nos vai acompanhar todos os dias, na relação íntima, na relação com os nossos colegas, na relação com os nossos filhos, se formos pais, e isto é um fator, eu diria quase que uma capacidade que nós deveríamos ter quase desde o início da escola, aprender a como relacionar com os outros seres humanos, não é? Como é que nós, de alguma forma, podemos tirar proveito daquilo que é a relação interpessoal, que é uma coisa que nós necessitamos a cada instante. Uma outra terceira pergunta que eu gostaria de colocar é, se tu já te deste conta que por vezes fazes de tudo para uma comunicação, comunicar com os que mais gostas, e parece que as tuas intenções são estranhamente mal interpretadas, parece que sem querer as pessoas não estão... Parece que estão a fazer um esforço para interpretar mal o teu empenho e ainda que tu queiras de facto transmitir uma mensagem positiva. Isto já se passou contigo? Olha, eu desafio-te a fazer esta pergunta com seriedade. Tu de facto já sentiste de facto isto a acontecer no teu dia-a-dia ou não? Partilha aqui nas nossas questões, só para saber se estamos mesmo no mesmo momento. É porque, sem dúvida, não é? Claro que sim. Olha, e eu também. E eu também. Eu já passei por tudo isto, por todas estas questões, por isso as coloco aqui também. Fiquei, de alguma forma, extremamente confuso. O que é que eu posso fazer, de facto, se que a minha intenção é melhor? O que é que eu posso, de facto, fazer
para funcionar, porque eu quero que funcione. Eu tenho essa intenção que funcione e ainda assim não ser bem sucedido é extremamente frustrante, é extremamente marcante, eu acho, até do ponto de vista daquilo que é a nossa relação com os outros e a relação connosco próprios também, porque esta frustração também tem um peso para o nosso dia a dia, para a nossa interação com as outras pessoas, para a forma como nós lidamos também com o nosso próprio espelho, não é? Com a forma como nós nos olhamos e de alguma forma compreendemos como é que nos compreendemos efetivamente e porque é que estes fracassos ocorrem desta forma. Então, olha, um pouco sobre mim e falar um pouco sobre mim, se calhar tenho que me refletir alguns dados muito pessoais meus, então vou apresentar aqui um pouco, muito rapidamente, daquilo que é o que eu costumo dizer a minha segunda vida, ok? No momento em que eu dei conta que de facto era importante olhar sobre mim, era importante de alguma forma crescer comigo. Então, eu tinha alguns marcos na minha vida. O primeiro de facto foi em 2004, quando fui pai pela primeira vez. Fui pai pela primeira vez e a primeira pergunta que eu fiz foi que exemplo é que eu vou dar à minha filha? O que é que eu lhe vou dizer quando chegar ao final do dia de trabalho e disser, olha filha, tem que ser, temos que ir trabalhar, não é? Portanto, mesmo que a gente não goste. E nesse momento decidi abraçar uma profissão que de facto eu me sentisse totalmente apaixonado. E essa decisão eu fiz em 2004, enverdando pelo coaching na altura, uma área ainda muito pouco explorada em Portugal e muito pouco desenvolvida também, e isso trouxe-me alguns desafios de implementação, mas como eu costumo dizer, hoje demora mais tempo a explicar o que é que não é coaching do que se calhar em 2004 demorava a explicar o que era o coaching. Portanto, mudaram algumas coisas, mas de facto esse foi o marco da minha vida, esteve ligado ao nascimento da minha filha, efetivamente. Depois, mais tarde, em 2010, um outro marco muito importante foi a descoberta de duas coisas muito importantes da minha vida neste momento. Primeiro, o Enneagrama e compreender as relações. E depois, se calhar, não sei se tem a ver com isso ou não, mas a descoberta da minha companheira, a pessoa que hoje é a minha mulher, a minha esposa, e que de facto com ela veio também um renovar de me compreender a mim e compreender as relações. E creio que, indiscutivelmente, o Enneagrama fez parte desse processo, não só para mim, mas para ela, mas também na nossa relação, no nosso dia a dia. E mais tarde, em 2014, a minha segunda filha. E este momento, uma outra partilha também, uma outra fase da minha vida como coach, como empresário, como alguém que vive o Enneagrama 24 horas por dia, passa por este momento da partilha, de facto, de colocar disponível toda a informação, toda a investigação, todo o estudo que tenho desenvolvido dentro desta área do Enneagrama. E esta partilha vem muitas vezes com o enorme impacto que eu senti não só na minha família nuclear, mas também nos meus amigos e nas pessoas que estão mais próximas de mim, no quanto falávamos do Enneagrama e quanto elas de alguma forma me iam aliciando a criar alguma coisa que pudesse partilhar o Enneagrama de uma forma mais global, mais partilhada, que desse a possibilidade de mais pessoas terem acesso ao Enneagrama. E isto é um dos motivos pelos quais eu estou aqui hoje. É de facto entrar neste momento de partilha, de alguma forma iniciar uma cruzada mais de partilhar toda a informação, toda a experiência que eu vou tendo, se calhar, diariamente com centenas de pessoas que assessoriam em termos de coaching e que me vão dando muitas vezes uma nova realidade sobre o Enneagrama, uma realidade mais real, mais próxima daquilo que é a nossa vivência do dia a dia. Bom, e hoje, não é? Hoje estamos aqui todos juntos, de alguma forma, para partilhar para desfrutar desta partilha, também a vossa partilha e as vossas questões que fazem sempre crescer ainda mais esta sabedoria tão especial que é o Enneagrama. Bom, para além disso, o meu percurso profissional começa pouco depois de 2004, com a criação de uma empresa que reuniu um conjunto de coaches e onde convidei várias pessoas na altura para trabalhar comigo. Uma delas ainda continua associada à empresa e está a desenvolver o seu projeto na empresa. Isto porque em 2011, sensivelmente, eu iniciei o projeto da Enneagrama Coaching, uma área onde me dediquei exclusivamente do coaching com Enneagrama. 100% do meu tempo é hoje ou em empresas ou com pessoas com Enneagrama. Depois, mais tarde, com a criação do novo projeto que é o 9Mind7, um projeto que é uma aplicação que permite, que tem hoje mais de 12 mil utilizadores a descobrirem o Enneagrama e a partilharem o Enneagrama dentro das suas famílias, dentro dos seus núcleos de amigos, e onde basicamente não só se descobre a sua personalidade, mas também se explora um pouco as personalidades das outras pessoas e se compreende, ao fim e ao cabo, como é que podemos crescer com este mapa extraordinário que de facto me acompanha toda a minha vida, ok? Dentro daquilo que é o meu trabalho
diário. E depois, mais tarde, a Viva com Paixão, que é uma academia online, também um dos motivos por estar aqui hoje também convosco. E basicamente que se foca muito só na área do coaching e do Enneagrama e em algumas partilhas como esta que estou a fazer e alguns programas muito particulares, sempre trabalhando com a base online. Ok? Muito bem, isto é um pouco sobre mim, também um pouco que vou partilhando nas redes sociais, mas basicamente isto aqui de uma forma mais íntima para ti, para perceberes também o que é que me leva a estar aqui hoje, qual é que é o meu trajeto e porque é que é tão importante para mim partilhar esta informação contigo e estar a fazê-lo neste momento tão particular da minha vida, ok? Bom, então é isto, vamos seguir em frente. Então, e o que eu tenho para ti hoje, ok? Qual é que é a minha promessa para esta nossa sessão destes 60 minutos que vamos estar juntos? Bom, em 60 minutos o que eu quero fazer contigo é, de alguma forma, dar-te a possibilidade de conhecer-te um pouco melhor e também conhecer um pouco os outros à tua volta. Okay? Nada mal, hein? Para 60 minutos. Mas basicamente partilhar um pouco sobre como é que tu podes conhecer um pouco melhor, como é que podes conhecer um pouco melhor os outros à tua volta e de alguma forma perceber como é que isto pode ser útil para ti, ok? Eu vou-te só colocar aqui uma questão para ser mais fácil de eu conseguir conduzir este nosso programa e a questão é a seguinte. Quais temas é que tu gostarias de ver mais trabalhados, ok? Seriam mais as áreas de relacionamentos pessoais ou mais relacionamentos profissionais, ok? Ok, muito bem. Vou terminar agora neste momento a votação. Temos 70% dos participantes que querem, de facto, trabalhar sobre os relacionamentos pessoais e 30% sobre os relacionamentos profissionais. Eu vou fazer aqui um pequeno... tentar, de alguma forma, corresponder aqui um pouco a ambas as expectativas. Vou, claramente, pela votação, dar mais tendência àquilo que é os relacionamentos pessoais, mas vou também dar alguns tópicos daquilo que são os relacionamentos profissionais, de alguma forma, para que possamos aproveitar ao máximo também e valer a pena para ti que votaste. Cerca de 30% dos participantes votaram em estar de facto no tema pessoal e vou aproveitar também para debruçar um pouco mais sobre esse tema. Ok, então voltando aqui à nossa apresentação. Então, o que é que eu pretendo, ou o que é que eu proponho de alguma forma te apresentar durante estes 60 minutos? Bom, a minha pergunta é muito simples. Como é que seria ter um mapa, não é, que de alguma forma te ajudasse a compreender o comportamento humano e de alguma forma essa compreensão te ajudasse a melhorar a forma como te relacionas no teu dia-a-dia? Então, nada mal, não é? É sobre esse mapa que eu te quero apresentar agora, é sobre esse mapa que eu quero de alguma forma refletir contigo e de alguma forma poder-te falar mais disciplinadamente sobre este mapa que é o Enneagrama. Bom, então falar um pouco sobre o Enneagrama em 60 minutos, eu digo-te já que é um grande desafio, é um desafio que eu me proponho quando entro nestas palestras, mas efetivamente vamos olhar para o Enneagrama e vamos de alguma forma explorar aquilo que eu considero alguns temas base, alguns temas centrais do Enneagrama. Importa dizer que este símbolo que aqui estás a ver tem cerca de 2500 anos. Claro que o Enneagrama que eu te vou falar, que é o Enneagrama das personalidades, não tem 2500 anos. O Enneagrama das personalidades foi desenvolvido nos anos 60 por um senhor que se chamou Ichazo, e depois teve alguns seguidores, como Naranjo, Alan Palmer, David Daniels, algumas figuras que ficaram associadas ao Enneagrama e ao seu desenvolvimento. Mas, efetivamente, o Enneagrama das personalidades, que é o Enneagrama dos anos 70, de alguma forma, ele não vai só buscar aquilo que é o Enneagrama ancestral, não é? Mas vai também buscar aquilo que é a compreensão da psicologia humana. Basicamente, se tu quiseres, é como se este símbolo fosse reenquadrado nos anos 70 na perspectiva que se este símbolo, se estas compreensões sobre tantas coisas do universo são verdade em relação a essas coisas do universo, e por isso são estudadas há milhares de anos, será que também são verdade em relação ao comportamento humano? E foi essa evidência, de facto, que Ichazo retratou e que hoje nos dá a nós, tanto do ponto de vista pessoal como empresarial e executivo, profissional, um conjunto de dados, um conjunto de possibilidades, de forma a que nós possamos, de facto, aproveitar o melhor das relações. Bom, então começando por olhar para o mapa e começando por interpretar três grandes grupos, ok?
três grandes grupos que são o quê? Bom, o primeiro grupo é o grupo que três tipos de personalidade, 5, 6 e 7, não é? Nós depois já vamos ver o mapa todo incompleto, mas estes 5, 6 e 7, eles têm uma predominância mental. O que é que isto quer dizer? Bom, são pessoas que mais facilmente desenvolvem, antecipam, têm mais capacidade de antecipação, planeamento, uma maior lógica na sua compreensão. Não sei se te recordas, mas ainda em meados do século passado era muito frequente haver aquilo que era o chamado teste de QI, não é? Era um teste que media o coeficiente de inteligência intelectual. Basicamente, esse coeficiente representava aquilo que era a quantidade ou a qualidade de inteligência intelectual ou de energia intelectual que a pessoa tinha. Bom, depois há três grupos, três tipos, um segundo grupo com três tipos de personalidade, 2, 3 e 4, que têm aquilo que nós chamamos de predominância emocional. E também na história recente da nossa psicologia, até a psicologia empresarial e pessoal, nós descobrimos, através do Goleman e através de outros autores, aquilo que se veio a referenciar como a predominância emocional. O que é isto? São pessoas que têm, preferencialmente ou têm tendencialmente, uma maior inteligência emocional. E depois isso também se veio a retratar, portanto, em alguns estudos que se fizeram nos Estados Unidos, que estas pessoas com uma predominância emocional teriam tanto ou mais possibilidade de ter resultados ou ter sucesso na vida, como as pessoas que tinham predominância mental. O que é que estas pessoas trouxeram para além do planeamento e da antecipação? Eles trouxeram uma enorme sensibilidade em relação àquilo que é a sensibilidade em relação aos outros, ou seja, compreender de que forma é que eu me sinto, de que forma é que os outros se podem sentir em relação aos seus sentimentos, em relação à forma como interagem com as outras pessoas. E essa predominância emocional, de facto, é uma enorme capacidade, porque mais do que planeamento, também temos essa capacidade de sensibilidade emocional de nós próprios e dos outros. Faltam-nos aqui três tipos, não é? Falta-nos aqui um terceiro grupo. E, de facto, o Enneagrama, nesse sentido, inclusive à frente daquilo que é aquilo que hoje em dia a sociedade e mais até o mundo corporativo aceita daquilo que é esta terceira energia, que são representadas pelo tipo 8, 9 e 1, que são pessoas com predominância instintiva. Então, qual é que é a diferença em relação aos outros dois grupos? É que estes três tipos de personalidade, 8, 9 e 1, eles têm uma sensibilidade instintiva, ok? É como se ter mais do que uma intenção, é ter uma capacidade quase que natural para percepcionar o ambiente através do instinto. E ser instintivo é diferente de ser intuitivo, ok? Intuitivo é uma coisa mais emocional, uma coisa mais de contacto com as emoções. Agora, instintivo é uma coisa de instinto. Por exemplo, no mundo desportivo, hoje, já se assume como sendo provado que algumas pessoas têm mais predominância instintiva. São pessoas que, independente da capacidade de planeamento ou de interação emocional, elas têm uma forte capacidade, por exemplo, de compreender novos mecanismos, mecânicas musculares, de movimentos muito concretos, porque eles têm quase como o corpo tem uma inteligência instintiva mais evoluída. Mas também no nosso dia-a-dia, nós temos pessoas que encontramos que decidem pura e simplesmente porque têm uma sensação que é por ali, é quase como é o instinto que lhes comunica que é por ali, não é? E isso, de facto, tem a ver com a sua predominância instintiva. São pessoas que normalmente estão muito mais predispostas a agir do que a sentir ou a pensar, ok? Claro que no mundo, conforme o vivemos, muitas vezes o que têm a fazer é disfarçar, dar uma forma de desmembrar e desbloquear para poder entrar numa comunicação que toda a gente compreende. Então vão justificar através do mental ou através do emocional, mas de facto o instinto já decidiu. Já houve aquela sensação, aquele primeiro impacto para seguir em frente. Ok? Então, estes são os três grandes blocos. Ok? Nós temos os mentais, os tipos 5, 6 e 7. Os instintivos 8, 9 e 1 e os emocionais 2, 3 e 4. Okay? Se isto ajudar depois, naturalmente, naquilo que é uma primeira identificação, não que nós tenhamos o objetivo nesta sessão de fazer a identificação do perfil de personalidade, mas de facto nós podemos a partir daqui compreender algumas tendências nossas, ok? E aqui temos logo um primeiro mapa desta tendência. Se eu tenho uma tendência mais mental, se eu tenho uma tendência mais emocional,
ou uma tendência mais instintiva, que é, se calhar, uma área menos desenvolvida e, por isso, se calhar, menos fácil de nós identificarmos. Mas quando eu tenho um instinto predominante, eu percebo muitas vezes que eu acabo por decidir muito antes de pensar ou até de percepcionar emocionalmente qual é que é o impacto. Ok? Muito bem, então, estes são os primeiros 3 grandes blocos. Vamos agora analisar tipos de personalidade um por um, ok? De alguma forma, através do mapa do Enneagrama, que eu te possa ajudar também a compreender um pouco melhor como é que todo este mapa se desenvolve e, de alguma forma, o que é que está por trás destas personalidades. Um dos grandes desafios do Enneagrama, quando nós falamos de Enneagrama, é porque nós estamos à procura daquilo que são as motivações base. Ou seja, muitas vezes tu podes colocar a questão que é, então, mas só existe 9 formas de pensar? As pessoas, só há 9 tipos de pessoas? Claro que não. Okay? Mas há basicamente aquilo que nós podemos afirmar que é, há 9 percepções base, há 9 motivações base do Enneagrama. Okay? Então, eu vou explorar agora as 9 motivações base do Enneagrama, mas para que eu possa, de alguma forma, perceber até que ponto ou até que nível é que eu posso ir em relação ao Enneagrama, eu gostava só que tu me confirmasses qual é que é o nível de Enneagrama que tu tens neste momento, ok? Se já conheces Enneagrama, se não conheces, se conheces mesmo muito pouco, para que eu possa, de alguma forma, perceber até onde é que eu posso avançar ou o que é que eu posso, de alguma forma, desenvolver com esta temática, ok? Bom, temos aqui uma plateia bastante dividida. Ok. Bom, temos aqui mais 55 pessoas, 55%, 56% das pessoas conhecem Enneagrama, 11% não conhece e 33% conhece muito pouco. Bom, ok, então é assim. Vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar o Enneagrama, os 9 perfis de personalidade e sintam-se à vontade para fazer perguntas para que eu possa, de alguma forma, ir aprofundando ou, de alguma forma, ir aligeirando, se for o caso disso, ok? Não há perguntas certas nem erradas. O que eu agradeço mesmo é que tu coloques as tuas perguntas e, de alguma forma, possas, para que eu possa, assim, também contribuir para respostas de outros. Às vezes, perguntas muito simples são colocadas e há pessoas que, por muito que conheçam do Enneagrama, acabam por tirar muito proveito dessas perguntas. Portanto, se sente à vontade para fazer qualquer pergunta. Neste momento tenho aqui o meu ecrã dividido com as perguntas disponíveis e qualquer momento que queiras fazer perguntas, por favor, faz. Se eu não responder imediatamente é porque podem entrar algumas a entrar, mas eu respondo às questões, não todas, se calhar não posso prometer a todas, mas a maioria das perguntas que vão sendo colocadas, está bem? Então, vamos a isso. Bom, então eu dizia ainda agora que um dos grandes desafios do Enneagrama, de facto, é compreender que nós não podemos olhar para o Enneagrama e olhar por comportamentos, ok? Porque se nós formos à procura daquilo que são os comportamentos base de cada personalidade, nós não saímos daqui. E eu acho que é uma má forma até de aprender Enneagrama. Agora, de facto, o que nós temos que compreender é as motivações base que estão por detrás deste mapa. Ou seja, quando eu olho para cada perfil de personalidade, o que eu tenho que perguntar é o que está por detrás da personalidade? E aí nós começamos a compreender porque, consoante o que está por detrás dessa personalidade, compreendemos, basicamente, o que é que ela poderá ter do ponto de vista de comportamentos. E aí sim fazemos uma leitura adequada. Ora, o António pergunta aqui o que é que significam as setas, ok? António, eu não vou esquecer essa pergunta e vou falar sobre essa pergunta um pouco mais à frente, está bem? Porque de facto, vou deixá-la aqui em aberto, porque de facto essa é uma pergunta que eu vou querer explicar, mas posso dizer desde já que é muito, mas muito importante, porque é aquilo que basicamente justifica e nos ensina o Enneagrama como sendo um Enneagrama dinâmico, que é mais do que aquilo que é a nossa personalidade de base, é como é que nós nos comportamos quando estamos sob stress, como é que nós nos comportamos sob segurança, mas eu já vou falar disso mais em detalhe. Então, antes desse processo, é muito importante compreender o que é que estas 9 personalidades, o que é que isto distingue entre elas. E a primeira coisa que é importante compreender é que a personalidade não é mais do que um sistema de defesa que nós temos. É uma proteção que nós temos para, de alguma forma, nos manter numa certa segurança, ok? E aqui segurança entre aspas. E porquê segurança? Porque é algo que nós nos sentimos confortável quando estamos no nosso ponto de controle, ok? Então, por exemplo, vamos compreender o que é que cada uma destas 9 personalidades entende como sendo essencial, e agora repara bem, não é uma opção, é essencial para sentir que se é amado, respeitado e aceito. Isto significa que cada um destes 9 tipos, quando acorda de manhã e olha para o espelho, a primeira pergunta que vai fazer é assim: ok, o que é essencial para tu sentires amado, respeitado e aceito? E invariavelmente
a resposta é sempre a mesma. Okay? E vai mudar consoante o tipo, por isso vai mudar também a forma como eles vão atuar. Então, a minha proposta para apresentar os 9 tipos é começar pelos grupos instintivos, 8, 9 e 1, depois seguimos para o 2, 3 e 4 e por fim 5, 6 e 7. Algum motivo em particular? Não. Mas eu creio que assim pode ser mais fácil porque vamos estar sempre a trabalhar dentro das mesmas energias, ou seja, energia instintiva 8, 9 e 1, energia emocional 2, 3 e 4, energia intelectual 5, 6 e 7. Se é obrigatório ser assim? Não, poderia apresentar de qualquer outra forma, está bem? Bom, então neste caso começamos pelo tipo 8. Este tipo 8, ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ter controle, tem que ter segurança, tem que ter uma sensação que as coisas à sua volta estão sob controle. E por esse motivo, é muito frequente também nós ouvirmos este tipo 8 ser descrito como uma alcunha que poderá ser a de controlador. Não quer dizer que o tipo 8 seja exclusivamente controlador, mas significa que o controle é uma coisa muito importante no seu dia-a-dia e, portanto, eu, à semelhança de outros autores, acabamos por colocar o controlador como uma alcunha que se adequa relativamente bem a este tipo 8. Então, se vocês pensarem que esta energia instintiva do tipo 8 e a preocupação de ter força, de ter controle, naturalmente que vocês, a partir daqui, vão, quando leem um livro de Enneagrama, compreender que características como ser direto, assertivo, frontal, e quando estas características são levadas ao exagero, também vão haver questões como agressivo, sem noção do impacto que tem nos outros, e muitas vezes tendo excesso de controle sobre as outras pessoas, é algo que sai como uma consequência natural. Agora, o que é interessante compreender é o seguinte: este tipo 8, os seus comportamentos, sejam eles mais saudáveis ou menos saudáveis, porque isso faz parte de qualquer um de nós do ponto de vista da personalidade, eles ocorrem porque há por trás uma grande motivação de sentir controle, de sentir força. Porque se eu não sentir essa força e esse controle, é como se eu sentisse que naquele momento estaria a colocar-me num grande risco. Porquê? Porque este tipo 8, de alguma forma, é assim. Imaginem um tipo 8 ao nascer, não é? E compreender que o mundo está dividido entre fortes e fracos. Onde ele, se for forte, ele pelo menos garante que os outros fortes não o controlam a ele. E, de alguma forma, ele defende-se dessa imagem para ser uma espécie de justiceiro dos mais fracos. Okay? Então, esta necessidade de ter controle não é mais do que uma necessidade de sentir que ninguém o vai controlar. Porque, no fundo, todas estas personalidades vivem numa certa insegurança, por isso a personalidade não é mais do que um certo refúgio, não é mais do que uma certa garantia que eu me vou sentir seguro com esta minha predisposição. E a posição do tipo 8 é que eu necessito ter força e controle. Agora imagina que este tipo 9, com a mesma intensidade de energia e quantidade de energia, ele vai achar que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser harmonioso. Então, uma das suas funções é de facto a função de pacificador. É o de trazer, de alguma forma, mesmo que muitas vezes esqueça da sua real importância, ter uma enorme preocupação em ser, de alguma forma, ser harmonizador, ser pacificador das situações à sua volta. Bom, e decorrente desta necessidade de ser pacificador, e vejo o contraste, por exemplo, em relação ao tipo 8, que é ser controlador, este tipo 9, com a mesma energia em quantidade e intensidade, o que ele vai fazer é basicamente ter, por exemplo, como características, dificuldade em dizer que não, facilidade em colocar-se na perspectiva das outras pessoas, ou seja, aquele chamado descalçar os seus sapatos e calçar os sapatos do outro, ter a tendência muitas vezes para esquecer a sua opinião e a sua forma de ver para ser mais facilitador daquilo que é o ponto de vista dos outros. E claro que daqui surge um conjunto de características, porque também é muito interessante ver que este tipo 9 é diplomático, que consegue encontrar soluções muitas vezes intermédias quando as relações estão extremadas, só que também não pode esquecer nessa harmonia do ambiente que ele também é parte dessa harmonia e, portanto, é importante que ele coloque a sua posição e a sua forma de ver acima também, muitas vezes, daquilo que é as outras formas de ver. Ok? Então, tudo claro aqui em relação ao 8 e 9? Se houver alguma questão, por favor, coloca aqui na caixa das mensagens, está bem? Bom, então, tipo 1. O tipo 1 é o perfeccionista, portanto, está de alguma forma há bastante caricatura acerca do perfeccionismo, não é? Mas a questão é que
para este tipo instintivo também, tipo 1, ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser perfeito. E para ser perfeito, há um conjunto de exigências e um conjunto de regras que tem que se cumprir, de alguma forma, para garantir que de facto, eu estou dentro daquilo que é a conduta, daquilo que é correto. Claro que sem querer também este tipo 1 acaba por tentar também aperfeiçoar as pessoas que mais gosta à sua volta. Seja os seus filhos, seja os colaboradores que mais confia, seja o seu esposo ou a sua esposa, porque acaba por ser na relação que tem com as outras pessoas a preocupação, de alguma forma, o som está com quebras? Ok, mais alguém está a ter dificuldade com o som? Ok. Não. Está ok. António, parece-me que o resto... Não. A generalidade das pessoas estão a dizer aqui que não, está tudo ok. Ok, vou continuar. Se houver alguma questão também que sintam que o som não está correto, por favor, indiquem, está bem? Então eu referia que a grande preocupação deste perfeccionista, não é? É, de facto, de criar um mundo perfeito. Eu vou-vos dar uma metáfora. Imaginem, por exemplo, um tipo 1, metaforicamente, dentro da barriga da mãe, ok? Imaginem que, dentro da barriga da mãe, esse tipo 1 sente uma sensação total de perfeição. E, em conjunto com essa sensação de perfeição, ele sente uma sensação de serenidade. Agora imaginem, quando ele nasce e vem para este mundo, ele começa a percepcionar que o mundo, de facto, não está nada perfeito e que tem montes de erros. E o que é que ele quer fazer? Ele quer corrigir todos esses erros numa tentativa desesperada de quê? De que no momento em que tudo estiver perfeito, ele volte a sentir serenidade. Então, quando olhares para um tipo 1 e percebes que o seu rigor e o seu perfeccionismo está a ser aplicado num ambiente ou a alguém em particular, procura tentar compreender que no fundo aquilo que ele está à procura é de criar uma certa serenidade interior. Boa metáfora, não é? É que a questão é que, José, para além deste tipo 1, todos nós estamos neste jogo. Todos nós estamos neste jogo. Só que o jogo que nós estamos a jogar tem regras diferentes. No caso do 1 é encontrar a perfeição. No caso do 9 é encontrar a harmonia. No caso do 8 é encontrar a verdade, é encontrar um ambiente seguro. Okay? Então todos nós estamos neste jogo, de alguma forma, descontrolado, de encontrar alguma coisa que nós perdemos em algum momento qualquer. E claro que é um jogo ilusório, não é? Todos nós conseguimos compreender que não é possível o tipo 1 chegar à perfeição. Sim, mas também não é possível um tipo 8 sem chegar ao controle total, não é possível um tipo 9 chegar à paz total. Portanto, todo este jogo é um jogo da personalidade. Okay? Que por um lado nos defende e por outro lado também nos emaranha, nos coloca neste enredo quase sem solução. Bom, então isto em relação aos instintivos. Do ponto de vista dos emocionais, 2, 3 e 4, vamos agora explorar aqui os emocionais. O que é que nós temos que compreender em relação aos emocionais? Todos os emocionais, 2, 3 e 4, têm uma enorme preocupação na forma como os outros os veem. Okay? Por isso também há uma maior facilidade e adaptabilidade em relação ao ambiente. Todos os 3 tipos. Claro que alguns terão mais facilidade dessa adaptação que outros. Então, começando pelo tipo 2. Este tipo 2 acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser prestativo, o que significa que ele tem que ter uma espécie de conexão especial com algumas pessoas que ele elege como sendo pessoas especiais. E claro que esta ligação especial que o tipo 2 quer ter com as pessoas que mais gosta, faz com que muitas vezes ele abdique daquilo que são as suas prioridades para, de alguma forma, se disponibilizar a ajudar as pessoas que mais gostam. E claro que neste jogo de disponibilidade se esquece muitas vezes das suas próprias necessidades, das suas próprias prioridades. E nós precisamos de compreender também que para este tipo 2, este é um jogo muito inconsciente. Porque na prática, este personagem tipo 2 não acorda de manhã e dizer vamos lá ajudar a malta toda aí. Não é isso. Agora, há uma necessidade muito especial e muito particular de sentir conexão com essas pessoas que ele elegeu como sendo pessoas especiais. E por essa conexão ser tão especial, eu disponibilizo muitas vezes a esquecer aquilo que é as minhas prioridades em prol das prioridades das pessoas que eu mais gosto. Ok? Bom, depois temos o tipo 3. Bom, e claro que daqui, deixem-me só acrescentar, daqui deste tipo 2, se nós compreendermos efetivamente isso, o Enneagrama fica mais simples. Nós conseguimos compreender que este tipo 2 fica mais disponível para ser uma pessoa extremamente prestável, disponível,
também otimista, também muitas vezes o chamado amigo do amigo, ou muitas vezes excesso de preocupação que tem em relação ao companheiro, ou companheira, ou ao filho, ou alguém que, para quem essa pessoa é especial, ok? E claro que também por esse exagero dessas características, sem querer, acabam por ter muitas vezes um excesso de preponderância na vida dessas pessoas, ok? Quase que controlando sem querer o dia a dia e a vida dessas pessoas, ok? O que também não é uma coisa, do ponto de vista tanto pessoal como profissional, uma capacidade muito importante, uma capacidade muito positiva naquilo que é a interação social e daquilo que é o relacionamento saudável, ok? Bom, mas já vamos falar sobre os relacionamentos e como é que isso tudo se interage, ok? Em relação a este tipo 3, bom, este tipo 3 acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser bem sucedido, ele tem que, de alguma forma, obter o reconhecimento e obter aquilo que é a valorização, a validação por parte das outras pessoas que estão à sua volta. Bom, isto não quer dizer que um tipo 3 seja bem sucedido, quer dizer que há essa preocupação. E claro que, por haver essa preocupação intrínseca da personalidade, também há inerente a este processo uma enorme preocupação em agradar, em se adaptar, muitas vezes até com algumas dificuldades de identificação de personalidade, porque se ajustaram de tal forma e modelaram de tal forma alguns modelos que, sem querer, se desvincularam daquilo que é a sua própria vontade e aquilo que é a sua própria o seu próprio desejo. Então, esta forma de ver da personalidade tipo 3 vai-lhe conferir um conjunto de aspectos positivos, nomeadamente uma natural orientação para os objetivos e para os resultados. Porquê? Porque eu, ao obter os resultados e objetivos, eu consigo medir e, ao medir, eu consigo valorizar-me. Ok? Portanto, é uma estratégia de autovalorização. Uma enorme capacidade de adaptação, que muitas vezes também é positiva e é valorizada tanto a nível pessoal como profissional. E, por outro lado, também o exagero destas questões acabam por tornar uma pessoa extremamente individualista, muito orientada para as suas próprias metas, nem sempre com facilidade de estar mais perto dos outros e muitas vezes, sem querer, afastando-se daquilo que são os seus propósitos pessoais, focando muitas vezes nas áreas que lhe dão mais validação, ou profissional, ou desportiva, ou qualquer outra área que lhe dá mais valorização individual, ou seja, que alimenta o seu individualismo. O último dos emocionais, tipo 4, o romântico, há uma preocupação inerente da personalidade. Só aqui uma questão da Renata. Bom, vou ter que ler a pergunta da Renata porque é extensa. Você disse que temos traço de todos os tipos. Dessa forma, podemos afirmar que em nossa essência há em todos os centros de inteligência do tipo que é mais forte. Em outras palavras, se o indivíduo for tipo 9, ele pode ter outros centros de inteligência, um padrão de destacar em relação aos outros. Olha, Renata, eu acredito que o nosso perfil de personalidade, ou seja, o nosso centro magnético, se eu disser assim, se eu sou um tipo 9 e a minha motivação base é a preocupação com a harmonia, este meu centro instintivo é o centro dominador. Claro que, se nós repararmos estas movimentações, aliás, que o próprio António falava há pouco, que pediu para esclarecer, para o tipo 3, para o tipo 6, vão dar, de alguma forma, outras mesclas em relação a outras energias, a outros centros. Mas a verdade é que a motivação base que está por trás da personalidade vai se manter sempre ao longo da nossa vida. Okay? Claro que ao longo da nossa vida também vão mudando os nossos comportamentos, só que muitas vezes esses comportamentos mudam, mas o que acontece é que por trás desses comportamentos estão as motivações de base e esses, nesse caso, são inalteráveis. São questões que nos acompanham a nossa vida. Repara, se para um perfeccionista há esta preocupação instintiva de encontrar aquilo que é a forma correta de ser, também há ligação em relação a este romântico, também haverá a ligação a este ponto 7, ok? Agora, em ambos os casos, vai estar sempre inerente uma preocupação intrínseca de encontrar uma serenidade interna que vem através da perfeição. Ok? E neste caso, o exemplo que questionaste em relação ao tipo 9 é que, de facto, este movimento do 9 para o 3 e para o 6, particularmente neste triângulo interno, é que, de facto, eles têm o acesso às outras energias base muito centrais, ok? Tanto a mental como a instintiva.
Ok. António, vamos continuando por aqui. Se entretanto conseguires voltar, resolves aqui a questão do som, fantástico, está bem? Bom, então, este romântico tipo 4, o que acontece? Há uma grande preocupação deste tipo 4 em ser diferente, em ser especial e único. E esse ser especial e único significa também uma enorme preocupação em ter uma certa individualidade, em fazer as coisas de uma forma diferenciada, em conseguir ter um destaque em relação aos outros. Inerente a este processo, e no caso das emoções, o 4 ele usa as emoções no sentido de se conhecer ainda mais. Ou seja, quando a emoção é positiva ou quando a emoção é negativa, para o 4 isso é uma experiência do ponto de vista de emocional e, portanto, ele não prescinde de fazer essa experiência. Significa que, na prática, para este tipo 4, é muito importante sentir as emoções com a máxima autenticidade. E isso muitas vezes é visto por parte de quem está de fora como uma certa oscilação emocional, que é, por um lado, eu estou bem, mas sem um motivo aparente eu não fico assim tão bem. E esta oscilação emocional provoca muitas vezes, para quem vê de fora, uma sensação desconfortável em relação à instabilidade emocional que pode aparentar. Mas no fundo, se nós analisarmos com mais exatidão, o 4 é aquele que vive as emoções com mais autenticidade, porque se a emoção é boa, ela deve ser vivida, se a emoção é má, ela deve ser vivida. E deve ser vivida porquê? Porque nos dá aprendizagem, porque nos dá energia motivacional também para ultrapassar novos desafios. A questão é que, quando este uso das emoções é exagerado por parte do tipo 4, ele também gera uma certa instabilidade emocional, o que certas vezes prejudica o movimento para a ação, a concretização. Okay? Então este balanço e este equilíbrio, aliás a palavra equilíbrio é uma palavra muito especial para todos os tipos, mas em particular para o tipo 4, é algo que é essencial, porque sem equilíbrio de facto não há movimento. Okay? E ficar só nessa questão do desequilíbrio das emoções também não resolve do ponto de vista daquilo que é a progressão e o crescimento sustentado por parte da personalidade. Ok? Alguma questão em relação a estes três tipos, 2, 3 e 4? Ok, o Luís pergunta aqui de que forma é que cada um deles consegue ou está a usar as emoções. Repara, de uma forma geral, este tipo 2 ele tem as emoções mais exteriorizadas, ou seja, a inteligência emocional está mais focada nas pessoas que estão fora, não é? E de uma forma geral, isso lhe permite ter uma percepção, uma intuição emocional mais orientada para as pessoas que estão fora. Por outro lado, este tipo 3, na verdade, ele vai suspender as emoções. É como se ele não usasse as emoções. Ele é o centro dos emocionais, mas de alguma forma ele suspende as emoções em função daquilo que é o seu reconhecimento, o seu sucesso. Okay? E o 4 vai internalizar as emoções. Vai ser de facto aquele que usa as emoções mais dentro daquilo que é a sua forma de sentir. Está bem? Portanto, ele acaba por usar as emoções mais internalizadas. Ok? E nesse sentido, nós podemos afirmar, sem grande exatidão, mas podemos afirmar que o 4 é o mais emocional dos emocionais, não é? Porque, de alguma forma, é aquele que utiliza as emoções de uma forma mais autêntica. Ok? Muito bem. Aqui em relação ao tipo 5. Bom, 5, 6 e 7, vamos analisar agora os tipos mentais e começando pelo tipo 5, que é o analítico. Bom, e uma vez mais a questão do analítico, que é uma das características dos tipos tipo 5, ok? Para o tipo 5 é fundamental ter a máxima informação possível, ok? Ter conhecimento. E para ter conhecimento, um dos exercícios que o 5 vai desenvolver é se afastar, é dissociar a sua parte de conhecimento daquilo que é a sua parte emocional. Na verdade é que, por parte do tipo 5, há um excesso de preocupação na não vivência dos aspectos emocionais. É quase como se o mundo conseguisse facilmente ser dividido entre emocional e intelectual e só o intelectual fosse relevante para o tipo 5. Okay? Nesse sentido, também é uma das personalidades mais frias do Enneagrama, porque, de alguma forma, a sua visão mais analítica e distanciada gera muitas vezes uma sensação de distanciamento em relação aos outros. E claro que, repara, daqui o que é que nós conseguimos concluir? Concluímos que este tipo 5 tem uma enorme capacidade de análise, de compreensão, de definição de parâmetros, de uma forma, muitas vezes, de analisar de uma forma fria e distante as próprias interações que tem com o meio ambiente
e se em alguns momentos, em momentos de crise, nomeadamente, são coisas importantes, por outro lado, este distanciamento e esta frieza também podem provocar imenso impacto negativo no meio ambiente, podem de facto condicionar a sua interação com as pessoas que mais gosta e claro que esta frieza também cria um certo afastamento emocional em relação a si próprio, que naturalmente, como deves compreender, não é algo saudável para a personalidade nem para a pessoa em geral, tanto nas relações pessoais como profissionais. Claramente aí temos um ponto que pode condicionar muito aquilo que é o crescimento pessoal, intelectual e profissional também das pessoas com esta personalidade dominante. Ok? Bom, em relação ao tipo 6, tipo 6 do Enneagrama, ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser uma pessoa precavida, ok? Ele tem que, de alguma forma, antecipar todos os cenários. Porque a sensação para estes mentais é que se eu antecipar todos os cenários, provavelmente o que vai acontecer é que eu vou sentir seguro. E repara, a verdade é que todos estes três mentais, o 5, 6 e 7, eles procuram não entrar em contacto com este medo, não é? Se tu reparares, esta necessidade de análise fria, distante por parte do tipo 5, também é uma preocupação em não entrar em contacto com esta energia emocional, portanto, e que muitas vezes traz associado uma certa ansiedade, um certo receio. Por outro lado, este tipo 6 vai se preocupar em antecipar o máximo de cenários possíveis para não entrar em contacto com esse medo, com essa dificuldade de lidar com esse medo. Só que na prática, tu vais compreender que esta necessidade de antecipar os cenários permanentemente, só por si só, já é uma utilização do medo. Já é uma energia mental que está a influenciar, de facto, todo este processo. Então, o que nós temos que compreender de alguma forma é que, por um lado, há um conjunto de aspectos positivos que são relevantes, ou seja, para este tipo 6 é fácil de antecipar cenários, de muitas vezes conseguir definir metas a longo prazo, são pessoas de uma forma geral pouco individualistas e mais gregárias, portanto mais de sentido de grupo, muitas vezes menosprezando o seu destaque, mas valorizando aquilo que é o destaque do grupo, das pessoas que estão à sua volta. E, naturalmente, que isso levado ao exagero pode nos levar a concluir que este tipo 6 é uma pessoa pessimista. Claro que essa conclusão é extremamente precipitada, não é? Porque na prática nós temos que conseguir observar alguém precavido e compreender que essa precaução não é necessariamente um pessimismo. Mas se nós estivermos distraídos e estivermos à volta de alguém tipo 6, nós vamos ver muitas vezes este tipo 6 colocar imensas dificuldades, imensos problemas à volta daquilo que são as suas ideias e também das ideias dos outros. Na verdade, aquilo que o tipo 6 está à procura é de poder confiar nas ideias. Só que, para confiar, ele tem que checar aquilo que são as ideias que podem falhar. E isso muitas vezes é interpretado pelo ambiente como algo que pode, alguém que é de facto bastante pessimista e que não acredita de facto naquilo que as coisas podem correr bem. É quase como se um tipo 6 tivesse 10 cenários para analisar, ele conseguisse analisar que 8 são positivos e 2 são negativos, ele vai investir a sua energia onde? Nos 2 que são negativos. Okay? E isso muitas vezes, quando essa pessoa está à nossa volta, pode induzir uma sensação de alguém que é extremamente pessimista e que não acredita nas soluções que estão a ser apresentadas. Okay? Bom, e por último nós temos o tipo 7, o entusiasta. Esta forma de ver o mundo mais entusiasta, quase que em contraste com este precavido, se teríamos alguém que é excessivamente pessimista, claramente este 7 é excessivamente otimista. E quando eu falo excessivamente otimista é porque isso também traz um conjunto de riscos associados a este excesso de otimismo. Okay? Porquê? Por parte deste tipo 7, a grande preocupação que há de facto é a preocupação que ele não venha a sentir dor ou privação. E essa preocupação faz com que este tipo 7, pela sua criatividade e o seu entusiasmo, com muita facilidade, viva para já com múltiplas opções. E é um risco viver com múltiplas opções, porque na prática, quando estamos a colocar a energia em múltiplas opções, não estamos a colocar a energia na opção certa. Estamos a dispersar essa energia, quase como um multitasking, não é? Que às tantas está a dispersar a sua energia e não está a colocar energia vital naquilo que poderá ser essencial em cada momento, ok? Bom, daqui surgem capacidades naturais como a criatividade, a espontaneidade, o otimismo, a boa disposição.
que, levados ao exagero, levam um certo facilidade muitas vezes em desistir de projetos ou de pessoas, porque efetivamente essas pessoas, esses projetos apresentam dificuldades. Isto nas relações é muito vital, nomeadamente os 7, quando começam a ter relações que se tornam muito mais sérias, têm uma tendência natural por escapar e fugir dessas relações. Claro que para um tipo 7 isto não é consciente. O processo para o tipo 7 é que de repente há uma coisa muito mais estimulante e entusiasmante do outro lado da rua e de repente temos que passar para o outro lado da rua. E isto de facto é um risco da personalidade. Portanto, esta capacidade muitas vezes de ter várias opções faz com que o 7 muitas vezes não explore o suficiente as opções e que acaba a meio do percurso por optar por novas opções, por novas opções, sem validar de facto o quanto é que seria importante levar até ao fim estas suas opções. Ok? Bom, então, dúvidas destes 9 tipos? Okay? Questões que queres colocar neste momento, depois de observar estes 9 tipos? Ok, a Luísa aqui a dizer que já se identifica com 2 tipos. Olha, Luísa, se consegues uma apresentação tão breve como esta, identificar-te com 2 tipos, eu acho que é excepcional, mas também dá tempo para observar mais e um pouco mais do Enneagrama e não ficar só nesta descrição tão sumária, está bem? Porque de facto há muito mais para compreender, porque de facto isto é uma apresentação ainda muito sumária e vou falar de mais questões que vão aprofundar mais, mas de facto há mais questões, ok? Marta pergunta, como é que é o 7 nos estudos? Salta de curso em curso ou de área em área, por exemplo? Esse é um risco muito, muito frequente no tipo 7, ok? Aliás, eu faço algum trabalho com pais e filhos e já nas crianças é muito importante ter atenção a corrigir este excesso, ok? Na idade adulta ou na idade... Isso também é muito frequente, que é, de facto, quando alguém tipo 7 quer mudar de curso, a primeira coisa que se tem que perguntar é, ok, o que é que neste curso pode estar a complicar? O que é que neste momento pode ser o desafio que estás a vivenciar neste momento neste curso, ok? Porque muitas vezes a questão é, o 7 consegue resolver, só que ele não se está a permitir entrar em contacto com o medo. Aliás, deixem-me dizer o seguinte, parte da questão do tipo 7, do medo de entrar em contacto com esta privação ou dor, é muito maior do que a dor efetivamente que depois vem a sentir. Ou seja, é muito mais mental esta ansiedade do que efetivamente ela merece ser. Okay? E na prática acaba por se revelar como não sendo assim tão relevante quanto isso. Marta pergunta qual é que é o medo do tipo 7. O medo do tipo 7 é não ter opções, ok? É ficar sem opções. É um medo fundamental da personalidade. E esse medo de ficar sem opções e sentir privação faz muitas vezes que ele, no início de cada projeto, comece logo com múltiplas opções, ok? É quase como uma defesa ao facto de poder vir a sentir uma certa privação. É por antecipação, daí a energia do medo, acaba por não me permitir experienciar todo o processo e, portanto, entro logo com múltiplas opções. Qual é que é o medo do tipo 8? Ok, olha, o medo do tipo 8, Luís, é que para o tipo 8, o medo de ser controlado é tão grande que ele passa a controlar os outros. No fundo, o medo essencial do tipo 8 é que alguém tenha controle sobre ele. Okay? E nessa expectativa de que alguém tenha controle sobre ele, ele acaba por manifestar controle sobre os outros. Todos nós, e em particular nas relações, nós vamos evidenciar os nossos maiores medos e colocá-los nas pessoas que nós mais gostamos. O nosso maior medo, o medo que nos acusem de alguma coisa, nós vamos acusar a pessoa que nós mais gostamos. E na relação isso é diário, ok? É permanente a nossa necessidade de transferir para outra pessoa estes medos e estes receios que nós temos em relação a cada personalidade. Ok, Marta. Ok. Olha, então é assim. O António perguntava há pouco, quase no início da nossa sessão, qual é que era o significado das setas? Bom, então eu esclareço aqui de uma forma breve, porque mais daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre ela. E eu digo-vos desde já que nós vamos ultrapassar os 60 minutos, mas é assim, eu começo a falar sobre Enneagrama e entusiasmo e perco um bocadinho o tempo, mas acho que vai valer a pena vocês ouvirem até ao final, tenho aqui muita coisa interessante para vos partilhar. Mas se vocês repararem, aqui estas setas, por exemplo, o 7 para o 1 tem uma seta para o 4 tem uma seta para o 2, o 2 tem uma seta para o 8. Nada disto é um acaso, ok? Estas setas de facto têm um significado. E o significado primário que elas têm
é que estas setas evidenciam logo numa primeira leitura aquilo que é a forma como cada um destes 9 perfis de personalidade atua sob stress, atua sobre pressão. Então, por exemplo, agora a questão essencial não é a pressão não é a pressão exterior, ok? É a pressão interna. É aquilo que provoca aquilo que nós chamamos de um determinado ponto, o ponto de compulsão, ok? Que é o stress por eu não estar a conseguir garantir aquilo que é essencial na minha personalidade. Então, por exemplo, este tipo 7, falávamos ainda agora, ok? Este tipo 7, ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que ser entusiasta, tem que ter prazer, tem que aproveitar o melhor da vida, que normalmente está associado ao futuro. Só que, já falámos aqui, e creio que a Marta perguntava, qual é que era o medo fundamental do tipo 7. E o medo fundamental do tipo 7 é não ter opções. Quando este tipo 7 não tem opções, então ele entra em stress. Nesse momento é que existe efetivamente stress para o tipo 7. E ao entrar em stress, este tipo 7, a primeira coisa que faz é cair neste rio que tem um determinado fluxo. E este fluxo é para o ponto 1. Então o que é que significa? Significa que um 7 passa a perfeccionista? Não, é pior. Significa que este tipo 7 vai buscar as piores características do perfeccionista. Então, um tipo 7 que normalmente é uma personalidade mais descontraída, relaxada, muito deixando as coisas fluírem com certo entusiasmo, imediatamente, no momento em que isto ocorre, ele passa a comportar-se de uma forma extremamente rígida, implacável, desenvolvendo um crítico muito forte em relação a si, em relação às outras pessoas que estão à sua volta. E isto é um comportamento que, quando nós observamos no 7, nós compreendemos, quando sabemos o que é o Enneagrama, que ele está completamente fora de si naquele momento. Por exemplo, nas relações é onde mais facilmente o tipo 7 vai manifestar esta irritação. É onde mais facilmente vai manifestar o quê? O apontar o dedo, um sentido mais crítico e perfeccionista, também em relação a ele próprio, porque muitas vezes nas relações acaba por perder opções. Acaba por ter que abdicar da sua forma de ver para uma forma de ver em conjunto, não é? Então, estas setas significam exatamente isso, ok, António? Que é, de facto, as movimentações de personalidade onde nós vamos percepcionar outras formas de experienciar a nossa percepção. E a pergunta é, então, e o que acontece em relação ao 7 para o 5? Isto é uma seta contrária, isto é uma seta de crescimento. Nós precisamos de desenvolver alguma coisa, precisamos fazer um trabalho efetivo e concreto para podermos, de facto, movimentar em relação ao ponto 5. E o que é que o 7 vai buscar no ponto 5? As melhores características do 5. A capacidade, por exemplo, de recusar os montes de projetos que ele tem à sua volta. Conseguir definir tempo, esforço necessário em vez de se envolver em múltiplas opções e em múltiplas oportunidades. Ter a capacidade de definir, planear detalhadamente, friamente, sem um envolvimento demasiado excêntrico que muitas vezes o 7 tem. Ok? Ok. Relativamente ao tipo 3, está aqui o Nuno a perguntar. Olha, Nuno, em relação ao tipo 3, o que é que acontece? Este tipo 3, esta preocupação de ter sucesso e, essencialmente, muito importante, Nuno, a preocupação de sentir reconhecimento, que nem sempre está associado ao stress, este movimento do tipo 3, quando este reconhecimento não acontece, há um movimento para o ponto 9. E o que acontece neste ponto 9? Ele vai buscar as piores características do tipo 9. E dentro das características negativas do tipo 9, tu vais encontrar questões como a dificuldade em dizer que não, muitas vezes uma certa inércia em relação às suas decisões. Então, o que acontece na prática este tipo 3 é que ele sente na prática que está num ponto de não ação, ele tem consciência disso, por outro lado, tenta-se defender a sua imagem, mas o que ele percepciona internamente é: eu não estou a decidir nada, eu não estou a contribuir para o avanço de nada, eu estou parado. Okay? Alguns clientes com quem interage no dia a dia, eles referem muitas vezes que este movimento para o ponto 3, do 3 para o 9, é quase como uma sensação de estar de estilo barata tonta. A gente está em movimento, mas sente de facto que não está nada a progredir, que as metas não estão alinhadas, que os objetivos não estão definidos. Sentimos uma inércia total, de facto, para fazer este processo. Depois, o movimento para o ponto 6 é de facto o movimento onde o 3 está a sentir de tal forma reconhecimento que permite este movimento para o planeamento a longo prazo, porque a sua tendência para o planeamento a curto prazo, naturalmente,
a sua preocupação em dar mais destaque ao grupo mais do que ele próprio, ok? Aqui a Marta pergunta se sente-se impotente, não é? Sim, a ideia é essa, é que de facto não há a sensação de aquela força e aquela vitalidade que os três, aliás, tão facilmente sentem, de facto, de repente parece que tudo isso se perde, não é? Agora, o Nuno pergunta como contrariar esse movimento. Bom, a primeira coisa muito importante para contrariar esse movimento é a consciência desse movimento, ok, Nuno? E a consciência de toda a perspectiva da personalidade é um passo muito importante para um equilíbrio, efetivamente, para se sentirmos centrados naquilo que é a energia do tipo. E depois há outras técnicas muito concretas, nomeadamente que nós podemos desenvolver, mas se posso dar, por exemplo, aqui uma muito rápida, ok? Uma das coisas muito importantes, e isto ocorre em todos os tipos, imagina que cada personalidade é um copo e esse copo está cheio de energia, ou seja, há uma preocupação em conter toda a sua energia naquele copo. Claro que o que nós sabemos é que quando esse copo se derruba, essa energia flui toda para um ponto, nomeadamente do 3 para o ponto 9. Segue a seta que está indicada. Uma das coisas que nós devemos fazer é distribuir um pouco mais essa energia, ou seja, distribuir esse teu copo cheio de água pelos tipos que estão imediatamente antes e depois de ti. No caso do tipo 3 será o 2 e o 4. Significa que nós, estes dois tipos estão antes e depois nós chamamos de asas, ok? Tecnicamente o nome é asas. E ao distribuirmos essa energia pelas asas, isto significa literalmente olhares para as características do tipo 2, olhares para as características do tipo 4 e dizer assim, o que é que eu posso usar mais no meu dia-a-dia como 3? E quando tu consegues fazer este movimento de te apoderar um pouco daquilo que tu és, que também és as tuas asas, tu distribuis essa energia. Significa que fica muito mais difícil deixar-te cair neste movimento para o ponto 9. Okay? Esta é uma das várias técnicas que nós explicamos nos nossos cursos, detalhadamente, não é? Aqui não conseguimos ir ao detalhe, mas detalhadamente para cada tipo, de facto, como é que tu podes garantir mais sustentabilidade nos teus tipos, e esta é uma delas, é criar âncoras nos teus tipos adjacentes, ou seja, nas tuas asas. Okay? Faz sentido isso, Nuno, como tipo 3? Imagino que sejas 3 pela pergunta que fizeste, não é? Ficou claro a questão? Ok, faz sentido, não é? Isso vai fazer sentido em todos os tipos. É quase como se nós estendêssemos os nossos braços como âncoras e, ao fim e ao cabo, quanto mais força nós tivermos nestes pontos adjacentes, mais segurança nós sentimos em não sentir, em entrar neste ponto compulsivo no movimento das setas. Ok? Bom, esta é uma em várias estratégias que nós temos para garantir essa sustentabilidade em cada tipo e que nós, de alguma forma, nos nossos cursos acabamos por explicar detalhadamente, especificamente em relação a cada tipo, ok? E se o nosso companheiro for uma das nossas asas? Bom, neste caso, tens um bom apoio para te ajudar, Sónia, porque assim, quando tens alguém que está perto de ti a mostrar-te aquilo que é bom e também aquilo que é mau, porque a personalidade também tem aquilo que é mau, o que acontece é que vocês se podem interajudar no sentido de dar ao outro outra visão do mundo, outra percepção do mundo que vai ajudar a complementar mais a sua forma de segurança, ou seja, de se manter mais no seu tipo base. Okay? Claro que aqui há mais questões que têm que ser ditas também, Sónia, mas entre elas, assim rapidamente, o apoio das asas é sempre uma boa relação para que possa, de alguma forma, compreender, até porque o modelo do mundo da outra pessoa é próximo do meu, porque a asa de cada um de nós faz parte de nós. Ok? Ok, Nuno, fantástico. De qualquer maneira, depois podes ter acesso ao webinar gravado para posteriormente reveres as questões, está bem? Ok, muito bem. Então, fantástico. Já vimos aqui várias questões que são relevantes, não é? Em relação a cada um destes perfis. Eu estou disponível para esclarecer qualquer dúvida, naturalmente, que vocês queiram colocar, mas entretanto tenho uma questão que quero partilhar contigo, que é o seguinte. Não sei se isto faz sentido, mas a maior parte das vezes as pessoas que estão a interagir contigo, elas só estão a tentar defender-se. O que acontece, por exemplo, quando tens um perfeccionista a tentar aperfeiçoar-te, ele não quer fazer nada contra ti. Ele só quer fazer alguma coisa por ele.
E ao facto de fazer alguma coisa por ele, ele está a ter impacto em ti. Ok? E isso é inevitável. É assim, esse impacto que a pessoa está a ter nas relações, isso é muito, muito frequente, não é? Eu acabo muitas vezes por sentir que há alguma coisa contra mim e eu reajo a essa situação. E isso nas relações destrói as relações. Porque na prática, aquilo que nós deveríamos fazer era respeitar a individualidade da outra pessoa. Era quase como se nós sentimos uma admiração de tal forma pela outra pessoa que a deixássemos intacta, que a deixássemos ser tal e qual como ela é e pudéssemos apoiar nesse processo. E claro que as relações são extremamente desafiantes por isso, ok? Porque efetivamente nós estamos sempre a tentar melhorar qualquer aspecto. E muitas vezes a tentar que a pessoa nos ajude a preencher a nós, a nossa forma de ver, o nosso estilo de ser, ok? E quando o grande desafio dos relacionamentos é de facto que nós possamos aceitar, possamos respeitar e possamos continuar a viver com essa pessoa respeitando essa sua individualidade. E a primeira coisa que nós temos que compreender é que as pessoas à nossa volta, e em particular aquelas que nós gostamos e que gostam de nós, elas não estão a fazer nada contra nós. Elas estão a fazer alguma coisa por elas, ok? Isto faz sentido para ti? Sim ou não? Isto é um ponto importante do ponto de vista do Enneagrama. Não faz sentido só saber Enneagrama por saber Enneagrama. Faz sentido, de facto, se nós compreendemos que muitos dos movimentos das pessoas que estão à nossa volta, muitos dos comportamentos que eles estão a ter, eles não estão a ter nenhum comportamento contra nós. Eles estão a ter um comportamento por eles. E claro que esses comportamentos nos afetam, têm impacto em nós, em especial se forem pessoas que nós gostamos, que nós estamos disponíveis para dar tudo para estar bem com elas. Ok? Bom, então, e a pergunta é óbvia, não é? Já pensaste, de facto, como é que isto pode influenciar o teu equilíbrio na relação? Como é que isto pode influenciar o teu equilíbrio até profissional? A forma como tu podes estar, de facto, no dia a dia, a interagir com as outras pessoas, sem perceber que elas estão a ter este impacto em ti e elas, sem perceber, muitas vezes inconscientemente, estão a ter esse impacto e que não estão a querer ter esse impacto. Então, a descoberta deste mapa maravilhoso do Enneagrama e o aprofundar deste mapa, de facto, traz-nos conhecimentos que eu diria que são que resolvem, são chaves que resolvem, de facto, estas relações. Eu tenho aqui brevemente para te apresentar a possibilidade de aprofundar mais estes conhecimentos, ok? Nós desenvolvemos aqui na Academia, no Viva Compaixão, um produto, uma oferta, uma possibilidade, de facto, de poderes ir mais fundo neste mapa e de dominares este mapa. Eu chamei esse mapa, esse programa, aliás, o Enneagrama Top 5. E porquê Enneagrama Top 5? Porque eu acho, de facto, que há 5 questões essenciais que nós temos de resolver, de facto, para ter sucesso nas nossas relações pessoais e profissionais. Okay? E, de facto, o objetivo deste programa, de facto, é garantir para que nós possamos ter uma vida de maior equilíbrio, não só connosco próprios, mas com as pessoas que nós mais gostamos, pessoas que nós interagimos no dia-a-dia, seja o nosso esposo ou a nossa esposa, seja os nossos filhos, seja o colega de trabalho, seja o chefe, seja o subordinado, seja a pessoa que nós interagimos no meio da rua, ok? E, de facto, nós temos uma vida mais equilibrada connosco próprios, mais equilibrada com as outras pessoas, respeitando os seus limites. Então, eu disse, acho que para mim, num ponto de vista, há 5 temas que, de facto, são essenciais nós considerarmos para transformar, de facto, as relações, ok? E, de facto, eu acho que o primeiro tema é nós conhecermos a nós próprios. Acho que é essencial conhecer a fundo a nossa personalidade, ou no caso, conheceres a fundo a tua personalidade, ok? Acho que este é um tema fulcral, sem o qual não faz sentido fazer um trabalho de equilíbrio pessoal, profissional, na forma de nós pensarmos, na forma de nós agirmos e, de facto, um novo equilíbrio sobre nós próprios. O segundo tema, naturalmente, é compreender os outros. Nós temos que conhecer as personalidades das pessoas que estão à nossa volta e precisamos de conhecer também a forma como eles interagem no dia a dia, para percebermos muitas vezes que essas pessoas têm impactos em nós. Nomeadamente, olha, eu vou-te dar aqui um exemplo também de um outro tema que também é muito importante para mim, que é a nossa relação no dia a dia com os nossos amigos, as pessoas que nós mais gostamos, que muitas vezes, por temas que têm a ver com eles e a sua necessidade de eles se refugiarem, nós acabamos por criar afastamentos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver, e que na prática era aquele momento que nós podíamos ter ajudado aquela pessoa, era aquele momento que nós poderíamos dizer de facto que
está aqui uma coisa diferente para considerares em vez de só estás a pensar na tua forma de ver. Okay? Então, tema número 2, conhecer a fundo a personalidade das pessoas que te rodeiam. Tema número 3, que eu acho também muito importante, reconhecer o que é que cada pessoa, o que é que leva cada pessoa a entrar em stress. Em concreto, em função daquele exemplo que o Nuno perguntava há pouco, como é que o tipo 3 não vai entrar então em stress? O que é que nós temos que fazer? E de facto, nós já explorámos aqui um pouco, mas por exemplo, esta ligação entre o tipo 1 e o tipo 4 em particular, como é que este tipo 1, de facto, se manifesta no stress? Repara, a preocupação do perfeccionismo, a preocupação de não ser considerado alguém incorreto, faz muitas vezes com que, quando este medo fundamental se acaba por desplotar, acaba por sentir que de facto não se está a cumprir aquele rigor, leva muitas vezes este tipo 1 a comportar-se de uma forma completamente descontrolada, ir buscando as piores características do romântico, mostrando demasiada emotividade, descontrolado emocionalmente, muitas vezes considerando que nunca vai ser perfeito, e as pessoas à sua volta também nunca vão ser perfeitas. É quase como um disparar emocional, muitas vezes sem controle. E percebermos isto das pessoas que estão à nossa volta também é fundamental, porque podemos ajudar essa pessoa a recuperar o seu ponto de equilíbrio, com estratégias muito concretas que nós trabalhamos neste Enneagrama Top 5. Okay? O tema número 4 são técnicas de coaching do dia a dia e efetivamente para aplicar, ok? Consoante o teu perfil de personalidade. É para aplicar no dia a dia. São técnicas de self-coaching onde efetivamente tu agarras nessas técnicas e aplicas em ti, concreta e especificamente no dia a dia, ok? Então, este é o quarto tema para mim essencial. É nós termos recursos à nossa disposição para utilizar a personalidade e nos apoiarmos no dia a dia a estar mais em equilíbrio connosco próprios. E por último, eu acho que é um tema também muito importante, que é a forma como nós não estamos sozinhos neste mundo, não é? E portanto, este tema 5 é a forma como nós podemos influenciar como líder, coach, para apoiar também a obter mais performance, melhor relação com as pessoas que estão à tua volta de cada perfil. Okay? Então, estes 5 temas eu creio que são os temas que são chave, ok? Nomeadamente, nós compreendemos a nós próprios, compreendemos as outras pessoas, compreendemos de facto que compreender o que é que faz com que cada pessoa interaja sob stress, compreender as estratégias de self-coaching para nós, compreender de facto estratégias para lidar com as outras pessoas, seja do ponto de vista de líder formal ou do ponto de vista informal. Okay? Então, este Enneagrama Top 5 é um programa que é desenvolvido na nossa academia e de facto é um programa para revolucionar para sempre os teus relacionamentos. Eu tenho aqui alguns testemunhos de pessoas que fizeram este Enneagrama Top 5 já e eu digo-te, qualquer um deles eu não consigo, eu tive que retirar palavras daquilo que eles colocaram porque é extraordinário aquilo que eles puderam passar de alteração de relacionamentos dentro da família, com os filhos, com as pessoas, com os cônjuges, com os colegas de trabalho. De facto, é um programa que revoluciona definitivamente a forma de nós interagirmos com as outras pessoas. Bom, ok, já respondo aqui à questão. Alguém estava a perguntar aqui já, Luísa, mas como é que podemos adquirir? Mas deixa-me também explicar-te o que é este programa muito em concreto, está bem? Porque de facto este programa, mais do que um programa para se subscrever ou para entrar, tem que ser um programa de facto de alguém que queira mudar neste momento as suas relações para um nível de qualidade completamente diferente, ok? Ou porque estamos neste momento num relacionamento, ou porque queremos estar num relacionamento. Estes 5 fatores são de facto fatores essenciais para o nosso dia a dia como pessoas, como executivos, como pais, como filhos, como pessoas que interagimos com relações no dia a dia. Bom, do ponto de vista de investimento, estávamos aqui a falar, alguém estava a perguntar o que é que inclui este programa. Bom, ele inclui vídeos com todos os conteúdos sobre todos os tipos de personalidade. Ele inclui MP3 com todos os conteúdos para que tu possas escutar novamente sempre que quiseres, as vezes que quiseres. Ele inclui exemplos práticos e concretos que nós tiramos que eu dou de experiências minhas, mas também de outros participantes de cursos passados e cursos atuais e participantes que vão agora entrar neste novo curso. Sessões em tempo real, onde nós discutimos os temas e abordamos detalhadamente cada processo e as tuas questões do dia-a-dia esclarecidas em privado ou com o grupo, basicamente, onde nós podemos definir basicamente
aquilo que são os cenários de coaching, como é que nós aplicamos, etc. Ok? Bom, como é que tu podes, de facto, subscrever este produto? Este produto tem um preço base, ok, de 950 euros. Nós, neste momento, na academia, reformulámos este preço e, de facto, nós não estamos a praticar este preço porque a nossa decisão foi de entregar e ter este produto muito mais disponível a mais pessoas e naquilo que foi a promessa também de partilhar este programa cada vez com mais participantes. Isso está a acontecer de uma forma muito feliz também. O preço que nós temos especial para participantes do Enneagrama Top 5 são 397 euros. Este é uma dos produtos que nós temos. Temos outros produtos, uns mais económicos, outros com de maior investimento, mas este é aquilo que eu considero o investimento mais eficaz do ponto de vista daquilo que tu podes ter, ok? Como é que funciona este Enneagrama Top 5 Premium, ok? Na prática, estes 397, como é que vão funcionar? Tu vais ter acesso a vídeos de treino pré-gravados, onde tu vais ver esses vídeos, vais ter PDFs de apoio, vais ter MP3 com todos os conteúdos e vais ter 5 webinários online, onde vais estar a participar e que são gravados para posteriormente visualizar. E depois vais ter um grupo privado no Facebook, onde exclusivamente se trata aspectos deste tópico, deste programa. Claro que vão estar os participantes deste nosso próximo grupo que vai começar na terça-feira, mas também outros participantes que já estão a fazer o curso há mais tempo, porque este curso não tem tempo limite, tu podes vê-lo às vezes que tu quiseres e quando quiseres, e teres acesso quando quiseres a estes conteúdos, ok? E claro que participar com todos os outros participantes, ok? Bom, então este é o Enneagrama Top 5. O que é que nós estamos a fazer neste momento em especial para o Enneagrama Top 5? Bom, como isto é uma questão de revolucionar de facto os teus relacionamentos, nós não podíamos deixar de fora alguns tópicos e neste momento o que nós estamos a oferecer é isto só. Um bónus que trabalhamos pais e filhos, onde tu aprendes efetivamente como é que tu podes liderar, podes influenciar a educação dos teus filhos, como é que a tua personalidade influencia positiva e muitas vezes negativamente a personalidade dos teus filhos e como é que tu podes contrabalançar esse processo, ajudar-te a definir também a personalidade dos teus filhos, sem que faças disso um processo para eles, mas para ti, para te ajudar a fazer esse processo. Bónus 2, o Enneagrama nas vendas, como é que eu me comporto do ponto de vista, aqui mais uma vertente empresarial, como é que eu me comporto do ponto de vista de negociador e como é que as outras pessoas me veem como negociador e como é que eu tenho que adaptar também para a minha forma de negociar. E não tem que ser só nas vendas, pode ser a venda de uma ideia, ok? Pode ser a venda de um conceito, mas de facto, como é que tu influencias e como é que a tua personalidade de facto impacta essa influência. E por último, uma convidada muito especial que vai falar sobre nutrição e alimentação e o Enneagrama, como é que os 9 perfis de personalidade podem de facto interagir e aproveitar a sua personalidade para usar dentro com o Enneagrama. Só estes 3 bónus nós temos em produtos separados, tanto a nível corporativo como a nível individual, pelo valor de 1.800 euros e que neste programa, por ser um programa para ser mais abrangente e ter mais pessoas, está absolutamente gratuito. São bónus extra gratuitos, ok? Bom, para quem está aqui neste webinar, eu tenho uma oferta especial, um extra ainda em relação a este Enneagrama Top 5, que é um bónus exclusivo. Eu vou colocar 2 dos meus livros disponíveis, ok? Dos 3 que tenho lançado, para as primeiras 10 inscrições que sejam feitas até domingo às 23 horas, ok? Isto é exclusivo para quem está neste webinar. Vocês vão ver que a informação no site não tem esta informação e é exclusiva para quem está aqui hoje, ok? E que faça as inscrições até domingo às 23 horas. Isto é uma oferta exclusiva para colocar só neste webinar, está bem? Então, o que é que tem este Enneagrama Top 5 Premium, ok? Para te fazer aqui um resumo breve. Portanto, tema 1, conhecer-te a ti. 2, conhecer os outros. Como é que se comportam os outros e tu sob stress, dicas para lidar com cada tipo e estratégias de líder coach e, neste caso, os 3 bónus, pais e filhos, Enneagrama nas vendas e Enneagrama na nutrição, ok? Este é o Top 5 Premium, ok? Tu tens hipótese de subscrever este produto com outras possibilidades. Eu tenho aqui uma tabela que basicamente vais ver online com mais detalhes, onde tens desde 97 euros a participação neste programa, que tem o programa base, onde não te permite ter acesso a todas estas questões que aqui está, o profissional, que não tem acesso aos bónus, mas tem acesso a todo o top 5,
E este Premium foi este que estive a apresentar por 397 e tem ainda um produto Master que tem um acesso a um conteúdo muito exclusivo que é os subtipos, está bem? Mas sobre esse assunto vais ter todos os detalhes na nossa página na internet, ok? Até domingo às 23 horas, como eu te disse, tens os 2 livros completamente gratuito em tua casa, em qualquer parte do mundo onde estejas em Angola, em Moçambique, em Brasil. Sei que há inscrições aqui de Top 5 diferentes nacionalidades, em Portugal naturalmente também, mas com tudo incluído, portos incluídos, tudo, fazer-te chegar gratuitamente estes 2 livros como uma oferta minha por ter estado aqui neste webinar hoje, ok? E depois, aqui no nosso site vivacompaixão.com/Enneagrama-Top 5, tens acesso a toda a informação do Enneagrama Top 5, ok? Onde vais ter discriminadamente todas estas informações, todos estes detalhes sobre o produto. Isto para ti que queres, de facto, aprofundar mais sobre este conhecimento do Enneagrama, queres conhecer a fundo o conhecimento do Enneagrama, mas queres ter a disponibilidade de ter acesso a todo este conhecimento a um preço extremamente competitivo e as vezes que tu quiseres, o tempo que tu quiseres, repetindo as vezes que tu quiseres, no momento e na altura que for mais propício para ti. Ok? E eu tinha prometido, tinha aqui algum espaço para perguntas e respostas. Entretanto, enquanto tu colocas essas perguntas, vou deixar aqui alguns testemunhos de participantes que têm estado connosco no Enneagrama Top 5 e que têm de alguma forma participado e têm transformado efetivamente em 5 semanas radicalmente a forma como se estão a relacionar com as pessoas que estão à sua volta, a forma como estão a interagir de uma forma completamente diferenciada com as pessoas que mais gostam, ok? Então, deixo aqui espaço para dúvidas que possas ter, ok? Seja em relação ao conteúdo do Enneagrama, seja em relação ao Top 5, estou totalmente disponível para esclarecer qualquer questão que tu queiras colocar. Luís, é assim, vais ver na página, a Luís está a perguntar como é que é feita a inscrição. É assim, vais ver que na página, no Enneagrama Top 5, no final da página tens lá logo tudo direto para fazer a inscrição, para de facto entrar no programa e ficares logo disponível e entrares no grupo e ficar tudo disponível para, em conjunto com os outros colegas, começar o curso na próxima terça-feira. Em termos de timing, como é que funciona? É assim, no momento em que vocês façam a inscrição do curso, vocês vão receber uma senha de acesso a uma plataforma onde vão ter todos os vídeos disponíveis para visualização. Claro que aquilo que eu recomendo sempre é ver bloco a bloco, ou seja, ver o primeiro bloco de vídeos e de terça-feira começa o curso, vocês têm uma semana, na semana a seguir, portanto terça-feira, 8 dias, nós temos o primeiro encontro sobre o primeiro tópico. E o que eu recomendo é ver todos os vídeos e todos os documentos do primeiro tópico. Okay? E garanto que vais ter muito vídeo para ver, muito conteúdo para estudar, para depois, aliás, para estudar, para reconhecer, não é? Para depois vires para a sessão e colocares as tuas dúvidas. E depois vês o módulo 2, vais novamente à sessão presencial onde vamos estar a discutir todos os tópicos e no meio deste processo todo tens o Facebook, uma área privada, exclusiva, mais ninguém tem acesso, onde vamos esclarecendo todas as dúvidas em relação ao curso. Ok? E por aí sucessivamente, e depois mais tarde traz acesso aos bónus e a qualquer momento podes ver os bónus também, mas os 5 sessões são sempre dentro daquilo que é os top 5.